A polícia apresentou hoje 5 pessoas que foram detidas suspeitas da morte da travesti Dandara dos Santos. Segundo as investigações, Dandara foi espancada, apedrejada e executada a tiros. Agora, gostar de homossexual, vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Imagens flagraram um momento em que uma travesti foi agredida por um policial militar em Porto Alegre. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. 2 dias antes de ser morto, Itaberli Lozano denunciou na internet que era vítima de preconceito por parte da própria mãe. Desculpe, mas aparelho escritor não reproduz. Vamos ter coragem, nós somos maioria. Vamos enfrentar essa minoria. Um protesto contra a homofobia aconteceu hoje no bairro Nova Benfica, zona norte de Juiz de Fora. Não existe homofobia no Brasil. Um homem ficou com graves queimaduras depois de ser vítima de um ataque homofóbico no centro de Curitiba. Porque respeita o homossexual. Eles é que tem que nos respeitar, é o contrário. Uma travesti conhecida por Rose foi morta a pauladas no bairro do Bessa, aqui na capital. O movimento GLBT se levanta com uma doutrinação nacional, uma ditadura gay, e eles forçam as pessoas a pensar o que eles querem. Uma manifestação contra a homofobia parou a comercial da 307 Sul noite passada. Escola é lugar da criança aprender física, química, matemática, português, e etc. Respeitar as diferenças. Negativo. E respeitar as diferenças, ensinar para criança que ser gay é normal, é legal? Não. Porque às vezes eu me achava tão estranho. Porque tinha alguns pensamentos que me surpreendiam e me assustavam? Porque eu ficava tão desconfortável por sentir as coisas que eu sentia? Pensar nas coisas que eu pensava? Vivia sozinha e envergonhada. Não tinha com quem falar sobre o que se passava comigo. E tinha medo. E tinha medo. Estava confusa e não via saída. Não queria ser como eu era. E não sabia o que fazer para não ser. Ser LGBT, lésbica, gay, bissexual, travesti ou transexual não é uma escolha. Cada um simplesmente é. Só que esse processo de se descobrir sempre gera uma série de questões. E o pior, quando a gente ainda está na escola. Por isso, para muitos LGBTs, a escola costuma ser um território hostil. Eu sabia que não tinha algo que me enquadrava dentro da normalidade dos outros, que eu não era muito normativo. Sempre fui aquela criança que dançava el chan no churrasco da família, entendeu? Então, a gente fica meio que se questionando, o que é que está acontecendo? Fui uma criança que sempre destoou das meninas da minha idade, né? Enquanto as meninas tinham as Barbies, as Suzys e assim por diante, eu tinha comandos em ação, né? Eu queria assistir filme do Rambo. E a questão do que eu era, de como eu me sentia, essas questões veio mesmo na adolescência, que eu acho que é por causa dos hormônios. Então, eu me via diferente dos outros meninos e me via diferente das outras pessoas. Não sei se seria o certo eu dizer isso. Então a dúvida veio aí. Opa! Todas as minhas amigas gostam do menino do terceirão e eu gosto da minha amiga, entendeu? E aí as coisas foram ficando um pouco mais difíceis para mim, porque eu não sabia lidar com, eu não sabia o que estava acontecendo, só sabia que eu era diferente. Eu sempre fui uma pessoa assim que eu tentava entender o que era eu, desde o começo. Desde o ensino fundamental eu vi um certo olhar pelas pessoas, assim, uma certa recriminação. E até mesmo na escola os apelidos, viadinho, bicha. Nesse período, questão de apelidos, os bullying, né? Então eu falei assim, então eu acho que eu sou gay nessa época. Então tá, eu sou gay, mas isso é errado, isso não pode. Então eu relutava contra isso. Eu falava só mesmo. Depois dos 13, 14 anos eu comecei a ficar mais desbocado e falar mesmo, entendeu? Mas assim, minha família não sabia, então eu fazia meio que escondido. Entendeu? Então, sou mesmo, daí? Você vai fazer o quê? Entendeu?
entendeu? Essas coisas de encarar mesmo e ver o que acontece. Aí, a partir do momento que eu comecei a falar eu sou, todo mundo parou de falar que eu era. Foi um pouco traumático, porque eu nunca tinha colegas, nem amigos, porque ninguém queria se aproximar de mim. Aí eu sempre fui visto como o esquisito da turma. No registro é Francisley. Aí a molecadinha, tanto menino quanto menina mesmo, colocaram o apelido de Francis Gay. Então eu falei assim, nossa, não gostava, arrepiava, mas eu ficava quieta. Eu não fui, talvez, muito discriminado, também talvez não sofri muito bullying, por ter crescido numa época um pouco mais repressora. Porém, eu segurava a questão de ser gay, de ser homossexual comigo, para evitar também tudo isso. Mas em algumas situações sempre acontecia alguma ofensa, alguma palavra ruim. O menino, né, que era mais afeminado, que não tinha como esconder, que todo mundo zoava com ele. Eu lembro que eu tentei alguns contatos com ele, mas ainda eram contatos. Eu lembro que eu conversava com ele quando não havia ninguém, era uma coisa de boa, porque você tinha uma certa, um medo de cair naquele time também, um medo de virar chacota também, porque, né, a única referência era humorística. Que as meninas não gostavam, que eu entrava no banheiro, ficava me apontando, dizia que eu era um moleque, que eu tinha que ir no banheiro dos meninos. Então, assim, era muito difícil nessa primeira infância, né? Saber que, mas eu sou uma menina. Na medida que eu pratico bullying, eu me coloco como fora daquele lugar. Eu tenho poder, é uma relação de poder, né? Eu tenho poder, inclusive, de não ser aquilo, inclusive poder apontar aquilo, né? Então acho que passa menos de uma perversão pessoal e sim de um valor social. Se não fosse problemático a pessoa ser gay, né, uma pessoa ser trans na escola, isso não seria motivo de ser xingado. Você fica, o que eu sou? Mas por que eu não posso ser isso que eu sou? Será que eu realmente sou? Tanto que teve tempos que eu até parei e fiquei não gosto de homem. Não gosto de homem. Ficava falando pra mim mesmo, não gosto de homem. E tentei gostar de uma menina. E era um sentimento falso, porque não era real. Eu nem saía pro intervalo, eu gostava de ficar sentado na carteira para que ninguém me notasse. Porque às vezes só o fato de eu levantar da carteira e demonstrar alguns trejeitos que os gays têm, já era motivo de ser humilhado e xingado e agredido. Tanto verbalmente como fisicamente. Então, eu sempre quis ser invisível e para mim sempre foi uma tortura ir para a escola. Chegava sexta-feira, falava assim, nossa, que alívio, sexta-feira, vou ficar em casa. Daí, chegava o domingo à noite, o coração já fazia assim, já ficava a mil. Putz, tem que ir para a escola, tem que passar por tudo isso, as brincadeiras que incomodavam, essas coisas. Um colégio que eu estudava, um colégio de freira, e eles, quando descobriram isso, me mandaram para o psicólogo. Chamaram minha mãe para ir no colégio e me mandaram para o psicólogo, que era uma freira. E ao invés de ela me encaminhar para uma autoajuda, para eu me encontrar, ela acabava me botando mais para baixo. Quando você conheceu esse homem, como você sabe que você gosta desse homem? Você sabe que Deus sempre falou que homem e mulher, homem com homem aberração, mulher aberração. E ela pesava muito a minha mente. E por eu ser da igreja, ter crescido dentro da igreja, aquilo me dava medo. E fazia eu me questionar sobre tantas pessoas no mundo, porque eu tenho que ser o desgosto da família. As pessoas só me diziam que eu deveria andar de uma determinada forma que não era que eu andava, ou falar de uma determinada forma do modo como eu deveria falar. Ou a minha voz, que era o problema, não era meu modo de fala, né? Então, na verdade, tudo era o problema, porque o problema estava na minha transexualidade, né? Teve uma que mais me marca até hoje, quando eu fui no banheiro e
E alguns meninos me humilharam de tantas maneiras, entre elas até o abuso sexual. Eu já pensei várias vezes em me matar. Já tentei, as pessoas falam, você não tentou, porque se você tenta, você consegue. Mas não é tão simples. Porque chega na hora, você pensa em milhões de coisas, tem a família, tem os amigos. Aí você quer sair dessa dor, você pensa, não, minha família vai sentir minha falta. Mas mesmo assim, eu estou pesando a minha família. Seria muito mais fácil eu acabar com tudo isso e eu estou livre, minha família está livre. E eu quase concretizei isso, porque eu não aguentava mais toda essa violência que eu estava passando. Então, para mim, morrer era a melhor alternativa. Seria o refúgio para acabar com todo aquele sofrimento. E eu adoeci muito, eu tive umas crises depressivas. Eu com 13, 14 anos já tomava 2 comprimidos por dose para fazer efeito de 50 mg de tarja preta. Até porque eu tinha medo de sofrer mais violência. E na época eu me via como o errado também da situação. Eu me sentia como o merecedor de toda a violência que eu estava passando. Era uma história de uma travesti da Scarlett, contando dela quando ela tinha 11 anos, que ela nem sabia que era trans, nem sabia o que estava acontecendo com ela, que ela foi abusada no banheiro por 8, lá não sei quantos meninos. O encaminhamento dessa história é que quem foi expulsa da escola foi ela. Naquela época era bem complicado, assim. A temática não estava sendo discutida, era patologizado, então, sendo patologia, havia cobrança de pais que diziam que seus filhos podiam ser contaminados. Então tinha toda uma questão assim bem hipócrita e preconceituosa, né, com a convivência de pessoas diferentes, né? E eu era a única pessoa diferente da escola, né? Então eu acabava sofrendo toda essa pressão, esse bullying, né? Eu era aquilo que não poderia ser, que não deveríamos. Então eu acho que é isso. Qual que é a mensagem que passou para ela? Você não tem esse direito, você não tem direito daqui. Ao não ter amparo, ao não ter proteção, ao não ter não sei o quê, você vai fazer o quê num lugar que te humilha? Você vai fazer o quê num lugar que não te aceita, né? Nós éramos expulsas, né? Porque a gente muitas vezes tinha que passar por muita coisa, muita humilhação, né, para poder permanecer nesses espaços, desde a lista de chamada, né, que te faz você se constranger com o seu nome de registro, até possíveis agressões e então eu acho que é difícil a gente querer estar ali. Né? A maioria da evasão escolar acontece porque esse processo educacional acontece no mesmo período em que a gente transita. Entre todas as violências, não é questão de comparar a violência, mas pensando por essa básica, a questão do nome, é uma questão do reconhecimento do outro. Então, assim, é por isso que é muito forte a evasão, a expulsão escolar de pessoas trans, porque assim, o enfrentamento que um trans vai ter que fazer para estar na escola é maior nesse sentido, e principalmente nesse momento, né? Nesse momento que nem sei o que eu sou. Então a negação de direitos é o assassinato social, né? Não é um suicídio, a gente não se suicida socialmente, a gente é assassinada, né? Quando temas como a transexualidade, por exemplo, não podem ser discutidos. Porque eu passei tanto tempo da minha vida calado e hoje eu vejo que quando eu falo, eu sou, de certa forma, a voz daqueles que estão em silêncio, daquelas crianças que estão em silêncio. E eu torno a dizer, me dói saber que nas escolas, o local onde deveria se ensinar o respeito não está sendo concretizado. A gente tem que criar uma educação, uma forma de educar que humanize. Entendeu? Porque a gente desde cedo queria para o mercado de trabalho, queria para
para a pessoa ser alguém e não ser quem ela é. Eu acho isso muito difícil, acho um discurso muito complicado de se colocar numa escola. A gente já restringe desde pequeno e quer que siga um caminho que a pessoa às vezes não escolhe. Se você quer realmente educar pessoas para serem bons humanos, tem que partir desse princípio. Porque o que se tem é uma educação hétero, uma educação branca, uma educação cristã. Como muitas escolas dizem, educação cristã. É isso que existe. O que existe é a educação apenas para essa parte. E o resto tem que se encaixar, ou fica fora. A partir do momento que você define um padrão de normalidade, você coloca sobre a margem tudo que não se encaixa dentro desse padrão. A escola é um exemplo disso, entendeu? A partir do momento que a gente deixa que a genitália interfira no direcionamento que nós vamos dar para a educação das nossas crianças, acaba sendo emblemático porque a gente acaba restringindo elas. O que a gente tem agora são pessoas, profissionais, reivindicando o direito de falar sobre isso de uma maneira ética, eu acho, de uma maneira emancipatória, humana. Isso a gente tem mais hoje, mas a escola sempre falou de sexualidade, mesmo não falando. Não falando, ela falava o quê? Não, isso não é importante. Não falando sobre gay, lésbica, ela falava isso não existe, né? Esse tipo de amor não existe. Eles esquecem o papel que o professor, a professora é somente um mediador e uma mediadora. O aluno ele traz os seus conceitos e o seu conhecimento próprio, seja da sala de aula, das experiências vividas na escola, seja da casa, seja da família, seja do percurso que ele faz todo dia, da casa para a escola. Então a gente tem que parar de tratar as nossas crianças como se elas fossem copos vazios, e aí o primeiro que for lá e encher com líquido é aquilo que ela vai ser o restante da vida. Não é uma questão de você ir lá e doutrinar alguém ou ensinar alguém o que é ser pessoa trans, mas de você trabalhar a existência plena e o direito dessa pessoa de estar ali, né, presente naquele espaço, né? Porque se você não pode falar dessa pessoa, essa pessoa também não pode existir. Se você não fala sobre isso no colégio, você vai escutar na rua. Na rua, o que você vai escutar? A maioria das vezes é que o viadinho é vagabundo, que vai para o inferno, que vai contra todas as leis de Deus, que é uma abominação. Nós somos filhos de gays? Meus pais são héteros, entendeu? Se homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, enfim, fosse ensinado, né? Eu seria hétero, a Cássia Eller seria hétero. Tem que ter um trabalho de escola, por quê? Porque não dá para fugir disso mais. Isso está na internet, isso está na novela, isso está nos filmes, isso está na história, isso está no dia a dia. Não tem mais como voltar atrás. Não dá mais para voltar e disfarçar. Então, quanto mais cedo você trabalhar isso na escola, você consegue direcionar isso. Não tem como mais tampar o sol com a peneira, não tem mais peneira. A repressão dentro do ambiente escolar ela não funciona, ela regride, tá? Ela cria robô, e nós não somos robôs. Não existe ainda um robô que pensa, ele repete aquilo que você programa. Seres humanos não são isso. Seres humanos sentem, abraçam, conversam. E a escola é isso. Várias situações os alunos já me perguntaram: professor, o senhor é gay? O que eu respondo? Sim, sou. E essa é uma resposta. Ou então, o que muda na condição de eu ser gay e ser seu professor? Certo? Não muda nada. Eu estudei para essa disciplina, então sobre essa disciplina eu posso te ajudar. O ser gay ou não vai te incomodar, não tem nada a ver com o que eu tenho para poder lhe ensinar. Eu trabalho há muito tempo aqui nesse colégio, nunca fui pedido por nenhuma direção que trabalhou, nunca tive nenhuma conversa com pedagogos e pedagogas em relação à minha orientação sexual, porque é muito aberta, é muito tranquila. Hoje a gente tem uma geração, acho que até com o efeito dessas aberturas, que tem tido mais coragem de se colocar mesmo, colocar como corpo político, fazer essa política do cotidiano, sabe? Sou viada, sou trans, sou queer, sou não sei o que eu sou
sei lá, e tem falado, professor, você tem que me respeitar. Eu gostaria de ter tido a coragem que eles têm quando eu tinha 15, 16 anos, né? Que eu ficava de lado. Eles não ficam de lado, eles vão. Ninguém, né? Você entendeu? É diferente. Ninguém me chamava para alguma coisa. Hoje não existe mais isso. Eles são chamados, eles participam. Pode até, mas ó, sou sim daí. Josiane, João, Linaê e Maria. Os caminhos deles se cruzaram no final de 2016, quando participaram do movimento de ocupações secundaristas. Os 4 estudavam em colégios de diferentes regiões da periferia de Londrina. Eu comecei a me policiar mais de como eu poderia ser na escola, então eu tentava entender. Se alguém me chamava de, sei lá, de estranha, de monstro, de alguma coisa assim, eu achava que a culpa era minha mesmo, então eu tinha que mudar isso, então eu sempre me consertava. Então eu comecei a sofrer um pouco menos, só que daí ainda sofria um pouco por jeito, né? Não tem como você esconder o seu jeito dentro da escola, não tem como você esconder, você acaba se animando muito e acaba saindo alguma coisa, né? Justamente por eles estarem falando e arrumando brigas com essas palavras comigo e eu não ia ficar quieta, então eu cheguei e falei para a diretora, olha, eu não vou aceitar isso, ou a senhora toma uma decisão, ou eu vou ter que chamar a polícia, porque isso é crime. Eu tenho direito de lutar pelos meus sonhos, pelos meus objetivos, e eu tenho muitas metas na minha vida. E para mim terminar o ensino médio foi uma conquista muito grande, porque até então eu via muitas das pessoas que eu não ia conseguir, porque já tinha passado o tempo, que eu não ia conseguir ser ninguém na vida. E eu fui mostrar para essas pessoas que eu posso e que eu sou capaz. Então as pessoas, elas querem saber ou elas não querem, mas a gente tá falando e essa mudança tá sendo recorrente dentro das escolas, porque já é um assunto que tinha, então os alunos LGBTs eles estão se colocando e estão falando, eu não estou me vendo nesse assunto, eu quero me ver, já que é um futuro para mim, eu quero me ver nesse assunto. Então eu quero que falem sobre mim. Eu acho que uma escola ideal seria mais uma educação um pouco mais transformadora e não de fato que seja você copiar as coisas e pensar o quê? Você é uma nota. Onde acabe o sistema de nota, que você tem que ser nota, tem que ter nota, para ter vestibular, nota e só. Uma escola ideal para mim seria um espaço mais aberto para qualquer tipo de pessoa, sem nenhum tipo de preconceito. É você humanizar essas pessoas e você ter consciência de que a gente não é apenas, tipo assim, uma pauta, a gente não é um tema, a gente não é um termo, entendeu? A gente somos pessoas, assim, que têm as suas vontades, os seus sonhos, as suas esperanças e tentam só trazer isso para os espaços que a gente já convive. Ainda há um longo caminho até que a temática LGBT saia do armário na escola. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais precisam aprender a enfrentar o ódio desde muito cedo. É uma jornada desafiadora, mas muitos LGBTs não se sentem mais tão sozinhos. No horizonte, aos poucos, surge o arco-íris. O arco-íris depois da tempestade.